isso, gente, não é assim só postar. Porque por que a prof faz? A prof antes postou, das primeiras vezes postou direto o link que aparece lá no Drive e a maioria das pessoas não conseguiam abrir. Então, agora a prof cria um vídeo lá no YouTube com esse material. Então, leva um tempinho, tá? Tem que baixar no computador, aí dependendo do tempo que leva a gravação, fica tudo mais... e a internet, né, da gente nem sempre tá boa. Então, isso depende um pouquinho, tá? Mas a prof sempre posta o gabarito junto com a gravação, no mesmo momento, tá? Podemos começar a nossa correção? Já localizaram aí a gramática de vocês? Deixa eu pegar a minha aqui. Já? Tá. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou apresentar em branco, não tem respostas, tá? Vou apresentar em branco, e aí a gente junto vai construindo as respostas, e assim a gente já vai tirando dúvidas. Tá bom? Posso começar, galera? 14 hoje em aula. Vou começar a anotar isso aí. 14 em aula. Muito bom. Somos quantos? 25, eu acho, né? Deixa eu olhar quantos somos. Espera aí. 27, 26. É mais ou menos isso aí, né? Espera aí que eu vou espiar aqui. 163. Professor. Eita. Somos 25, 27 menos 2. 2 saíram, a Paola e o Hugo. Então, somos 25 mesmo. Acho que esse Hugo vocês nem conheceram. Conheceram ele? Eu não conheci. Não. Que Hugo? Ele estava lá na chamada. Alguém que fez matrícula e saiu. Posso começar, então? Vocês vão falando aí, se tiver muito rápido, qualquer coisa, para eu conseguir me organizar aqui no meu tempo, tá? Vocês estão vendo a tela? Sim, galera. Aqui Sim. vocês vão... Tá, agora Sim. vocês vão ter que... Isso, vocês vão ter que responder... Vocês vão ter que falar, não adianta vocês escreverem que eu não consigo enxergar. Sim. Então tá. Sim. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre ortografia, né? Questões de ortografia. Nós vamos fazendo assim, a gente vai trabalhar conteúdos gramaticais e ao mesmo tempo a gente vai trabalhar algumas questões de ortografia, de pontuação, usando a nossa gramática, tá? Então, o primeiro recorte, a primeira parte que a gente vai estudar da questão da ortografia são essas dúvidas que a gente fica, às vezes, na escrita de algumas palavras. Ah, mas é com G, é com J? Então, entender um pouquinho como é que isso funciona, tá? Mas, para começar, ele traz um exercício que diz assim, eu vou ler aqui no meu, que para mim fica tudo muito pequenininho aí, eu sou noob. Diz assim, ó, observe o texto verbal acima da ilustração. Ah, que palavras desse texto fogem à norma ortográfica da língua? O que é a norma ortográfica? Quer dizer, aquele padrão certinho. Aquela maneira que a gente encontra lá no dicionário, aqui na gramática, é a forma correta, né? Da escrita da palavra. E aí pergunta ainda, como elas deveriam ser escritas? Então, vocês tinham que sinalizar, localizar os problemas ortográficos. Era isso que tinha que fazer. Quem gostaria de responder a letra A? Posso responder sobre Claro! masculino, que deveria ser masculino, feminino, que deveria ser feminino. Na hora que ele colocou o dinheiro, ele deveria ter colocado o RS antes, o símbolo do dinheiro. E na hora que ele escreveu ali em cima, parece que ele queria escrever salão, mas ele colocou uma espécie de vírgula ali. Isso mesmo, Henrique, muito bom, é isso aí. O Henrique analisou tudo, né?
Aqui a gramática ela só traz o masculino e o feminino, mas o Henrique analisou todo o cartaz. Muito bom, é isso aí. Letra B. Que outro tipo de problema você identifica nesse texto de acordo com a norma padrão? Tem mais um problema, que não é ortográfico. Eu acho que eu sei, Sora. Fala. Ali em Salão Bio, ele escreveu junto. Não é isso, mas poderia ser. Mas não é isso ainda. Tem mais um probleminha, vamos ver se a gente encontra. Sora, posso falar? Pode. Que as palavras masculino e feminino não estão no plural? Não sei se é isso. Perfeito, é isso mesmo, é a concordância. Lembram lá no 5º ano, quando a gente estudou os determinantes do substantivo, o prof falou que a gramática é uma senhorinha que gosta de estar sempre na beca, né? Sempre combinando. Ela usa o sapato combinando com a bolsa, a blusa combinando com a calça, é tudo combinando. Bem diferente da prof Ju. E a concordância é exatamente essa combinação. Se a palavra está no corte, está no plural, o masculino deveria estar no plural também. Cortes masculinos e cortes femininos, certo? Então, esse é o problema ali. O corte está, que é um substantivo, está no plural, desculpa, e o masculino e o feminino, que são os adjetivos ali, estão no singular. Então, esse é o problema. Muito boa observação. Quem é que respondeu essa que eu não reconheci a voz? A Manu. A Manu. Muito bem, Manu. Então, vamos seguir. 2. Observe agora o texto que está escrito. Essa questão não dá para fazer, porque esse texto à esquerda ele não aparece. Deveria ter um textinho escrito à esquerda com outras informações, mas ele não aparece. Então, a gente vai pular essa atividade, tá? Não vamos fazer a 2. Quem fez deve ter levado em conta só o texto do cartaz, né? Mas, na verdade, ele está fazendo referência aí a um outro texto. Então, agora, a gente vai lá para a página 63, que começa conceituando o que é ortografia, tá? Ó, vai dizer ali, ó, nessa parte laranja. Sempre a gramática, vocês vão observar que os conceitos importantes da gramática, eles vêm sempre assim dentro de um quadrinho, dentro de uma outra, assim, destacado em outra cor, né, que é para chamar a nossa atenção. Então, ele vai dizer assim, a ortografia é a parte da gramática que estuda as normas do sistema de escrita da nossa língua, tá? Então, isso é ortografia. As pessoas confundem muito. Eu não gosto de português. A pessoa diz que não gosta de português porque tem dificuldade com ortografia. Mas a ortografia não é o português. A ortografia é uma parte do estudo da gramática. Olha que diferente uma coisa da outra, né? O português é a língua que a gente se comunica, que a gente fala, que a gente expressa o que sente. Às vezes, nem dando bola para a gramática, só relacionando com aquilo, com as vivências da gente. Isso é a língua, tá? Ela é muito maior do que a ortografia. Mas a ortografia, ela vai nos orientar na questão escrita. Quando a gente está falando, e se a gente comete algum erro, a comunicação ela é tão ágil que a gente vai se comunicando e vai se entendendo. Só que quando isso está na escrita, eu não tenho essa interlocução, quer dizer, eu não tenho esse explicativo. Por exemplo, eu estou aqui falando, aí alguém me pergunta, Sora, eu não entendi o que tu falou. Eu tenho aqui na fala a possibilidade de retomar e explicar novamente aquilo, falar com outras palavras, usar sinônimos, né? Só que na escrita não há essa possibilidade, né? O que tu escreve é o que o outro vai ler, então por isso que existem algumas regras estabelecidas, tá? E a ortografia, ela vai nos ensinar essas normas desse sistema de escrita, a parte mais de escrita das palavras, tá? A gente vai falar agora do G e J, mas tem muitas questões, né? Depois a gente ainda vai ler o uso do H, o I e o E. Tem várias questões aí do S, C, Z, que letra se usa, né? Então, tem várias coisas que nos causam, assim, dificuldades. A prof também, às vezes, está escrevendo uma palavra que, sei lá, escreveu poucas vezes na vida, e aí se pergunta, mas é com S, é com Z, meu Deus, como é que escreve essa palavra? E aí tem que pensar um pouquinho para recordar. Isso é natural, faz parte, tá? Vocês estão nesse processo mesmo. Agora eu me senti assim falando sozinha. Vocês estão aí comigo? Sim. Sim. Ai, que bom. Que bom. Tá.
Então, vamos continuar. Alguém, por favor, leia o texto ali, coisas que acontecem no planeta a cada 60 segundos. Posso ler, Sora? Pode, Henrique. Coisas que acontecem no planeta a cada 60 segundos. Em que você está pensando? Se sua resposta for em nada, você não está dizendo a verdade. Seu cérebro está enviando e recebendo 6 trilhões de mensagens a cada minuto, só para manter seu corpo funcionando. O corpo humano tem 1 trilhão de células nervosas e 100 trilhões de conexões nervosas, que podem processar 600 quadrilhões de instruções por minuto. Você se lembrou do processo de digestão que está acontecendo com o seu corpo nesse exato minuto? Provavelmente não, mas seu cérebro está enviando e recebendo mensagens para todas as partes do seu sistema digestivo. Mensagens como a de manter seu estômago agitando todo o seu conteúdo. Seu cérebro é muito ativo e está alerta o tempo todo, até mesmo quando você está dormindo. Ele está enviando e recebendo mensagens. Seu coração até descansa um pouco entre as batidas, mas o seu cérebro nunca para. Jesus parece um professor na quarentena. A gente não para nunca de trabalhar, somos nós e o cérebro. Jesus, agora me identifiquei. Vamos lá para 64. E aí vão começar as regrinhas e as atividades, né? Então vai dizer assim, ó, observe a grafia dessas palavras. Digestão, digestivo e indigesto. As palavras digestão, digestivo e indigesto são da mesma família, pois apresentam em comum a partícula digeste, que a gente vai chamar também de radical. Então, essa parte da palavra é igual nas três, tá? Por isso que ela é comum, que ela é da mesma família, porque ela tem essa mesma característica. Letra A. Na grafia dessas palavras, há diferença quanto à escrita do som G? Sim ou não? Sim. Onde? Eu botei Sim. não. A resposta é não, porque todas estão escritas com G, não é? A pergunta é se tinha alguma diferença de escrita do som. Não tem. O som é escrito do mesmo jeito. Todas estão com a letra G. Tá? Letra B. Que princípio ortográfico você deduz desta observação? A gente vai chegar a uma regra. Que regra é essa? Ambas as palavras são derivadas de uma que já tem a letra G? Isto, então vai se usar o G nas palavras que são derivadas de uma com origem com a letra G. Então, se lá tinha uma com G e todas as outras vieram depois, elas todas serão escritas com G. Olha que bom, sabendo isso, quando eu tô lá na dúvida, tô escrevendo digestivo. Puxa, não me lembro se é com G ou com J, e agora? Vai lembrar. Digestão é com que letra? Ah, é com G. Ah, então digestivo só pode ser com G também. Essa é a regra. Tá? Posso ir para 2? Pode. Sim. Tá. Com base no princípio ortográfico que você deduziu, complete as palavras a seguir com G ou J. Bom, se a primeira era com G, como é que vai ficar essa questão? Todas serão escritas com? G. Com G, que fácil. Então, cabe G em mensageiro, em agitado, em agitação, em agito, em agilidade, em agilizar, em agilizável. Olha só para vocês entenderem. Agilidade é o substantivo. E eu também tenho um verbo, ó, e um adjetivo. Todas essas palavras foram derivadas de ágil, que também é um adjetivo, ele é ágil, né? Uma qualidade. Então, percebam que eu posso, a partir de uma palavra, criar outras com outra categoria gramatical, mas que todas serão escritas de uma forma parecida, né? Com o mesmo radical, com a mesma parte primeira da palavra. Até aqui vocês estão entendendo? Alguém tem dúvida? Tá tudo bem. Tudo bem? Então eu vou seguir. As dúvidas sobre o emprego das letras G e J são comuns em nossa língua. Isso ocorre porque antes do E e do I, as duas letras podem representar o mesmo som, que é o fonema G, tá?
como em gesto e giló, por exemplo. Em caso de dúvida, convém consultar o dicionário. Algumas orientações ortográficas, porém, como a expressa pelo princípio que você deduziu na atividade anterior, podem nos ajudar a empregar adequadamente essas letras. Então, quer dizer, se eu tenho dúvida, eu tenho que pesquisar, né? Melhor forma. Agora, a gente tem escrito muito usando o Word, né? Ou documentos lá do Google. Fiquem sempre atentos quando tem uma marquinha vermelha embaixo da palavra, significa que ali tem um erro ortográfico, tá? Então, é importante revisar. Se tu clicar com o esquerdo, com o botãozinho esquerdo do teu mouse, ele vai apresentar uma opção, e geralmente a opção certa. Ô, prof. Oi, pode falar. Às vezes lá no de história aparece errado ali e não tá errado. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes é uma questão de concordância. E aí o computador, ele é esperto até uma parte, né? Depois precisa da gente. E assim, na questão da concordância, nem sempre é muito fácil saber com que palavra aquele verbo ou aquele adjetivo está concordando. Então, aí pode dar problema. Aí pode causar alguma divergência entre o que a pessoa escreveu e o que o computador acha que é certo, tá? Professora, Pode falar. o Carlos perguntou que horas vai acabar a aula nos comentários. É um período, Carlos, é as 2. Tá? Vou seguir. Onde é que eu tô? Em caso, tá, deu. Emprega-se a letra G nas palavras derivadas de outras que já apresentam o G. Então, é aquela regra que a gente acabou de fazer no exercício, né? Se ferrugem é com G, ferrugento e ferruginoso também serão. Geralmente, nas terminações agem, igem, ugem. Então, quando terminar dessa maneira, é com G, tá? Aragem, vertigem, ferrugem. Exceções para essa regra são pagem e lambugem, tá? Que aí são escritas com J. Tem esse probleminha, tá, gente, nas regras, assim. Tem um monte de regras, às vezes tem exceções. O que é uma exceção? É que naquele caso não se aplica a regra, que são esses dois aqui, por exemplo. Seguindo, nas terminações ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Então, pedágio, régio, prestígio, relógio, refúgio. Então, nesses casos aqui, a gente vai ter também a questão do G. Quando é que eu vou usar o J, então? Nas palavras de origem árabe, indígena ou africana. Olha que legal, uma descoberta isso. Porque aí a gente descobre que biju é uma palavra de origem indígena, que alforge é uma palavra de origem árabe, acarajé é uma comida, inclusive, né? Eu nunca comi. De origem africana. Alguém quer falar alguma coisa? Vão me perguntar assim, por exemplo, Soraya, como é que eu vou saber isso? Que a palavra é de origem africana? Tem que pesquisar, a gente vai aprendendo. Tem um áudio ligado e eu estou ouvindo só um barulho. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Acho que não. Eu vou seguir, então. Os verbos terminados em jar e em todas as suas conjugações, desculpe. Arranjar, arranjamos, arranjou, arranjassem. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J. Cereja, mesma coisa lá do G. E na terminação age, laje, traje. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Então, agora, tem aquela dúvida que não quer calar, mas viagem é com J ou com G? E aí eu vou dizer para vocês que existem as duas viagens, tá? Então, tem que prestar bem atenção nisso, ó. Diz assim, ó. Não confunda viagem com J. Não confunda. Viagem com J é do verbo viajar. E viagem com G é o substantivo, a coisa. Observe na capa da revista ao lado que a palavra viagem é um substantivo. É a viagem, né? Agora veja o emprego das duas palavras nesse exemplo.
Talvez meus amigos viajem em julho para a Europa. Eles planejam uma viagem há muito tempo. Então, percebam que eu vou usar viagem com J quando eu estou conjugando o verbo viajar. E viagem com G quando eu estiver falando do substantivo, da coisa. Certo? Então, isso aqui dá bastante dúvida, né? A gente está escrevendo, às vezes, e não lembra. Então, aqui está a regra. Número 1, agora dos exercícios. Complete o texto a seguir com as palavras que seu professor vai ditar. Essa questão vocês não podiam fazer, né? Eu precisava ditar. Gente, tem um áudio ligado aí que eu não estou conseguindo... É o do Alexandre. Alexandre, tu pode desligar o teu áudio, meu amor? Obrigada. E aí fica um barulho, a prof não consigo prestar atenção no que eu estou dizendo. Desculpa, Alexandre, valeu. Então, aí diz assim, ó. Eu tenho que ditar para vocês, tá? Eu vou deixar essa atividade por último, tá, galera? Que aí no final eu dito e fica como se fosse uma atividade de ditado, tá? Eu vou lá para 2, ó. Então, a 2, observe a grafia das palavras, com base no quadro acima, complete adequadamente com o G ou J. Então, vamos ver. Desajeitado, G ou J? Gente, vocês estão aí? J, muito bem. Porque jeito é com o J, tá? É por isso. Por isso que tem as palavras lá em cima para tu poder olhar. Rejeitar. J. J, egípcia. G. Muito bem. Varejista. J. J, porque vareja com J, olha. Sujeira. J. J, jejum. J. Vocês sabem o que é jejum? É ficar sem comer, tá? Fazer jejum. Como é que é? Gorjeio. J. J de gorja ali, né? Isto. Agenda. G. Muito bem. Rigidez. G. Muito bem. Laranjeira. J. J. Digestão. G. Selvageria. J. G. Olha lá, selvagem com G. Selvageria, G também. Tá? 3. Todo mundo conseguiu pegar? Não esqueça que a prof vai deixar depois o gabarito lá, mas eu posso retomar alguma coisa. Me digam aí. Posso, gente? Seguir? Pode. Pode. Pode seguir. Levando em conta, então, estou na 3. Levando em conta que as palavras abaixo são de origem árabe, tupi ou africana, complete-as adequadamente com G ou J. Poxa, qual era a regra lá que a gente acabou de ver? Que as palavras de origem africana, indígena ou árabe eram escritas com que letra? J. Com J, portanto, nem precisa corrigir, é tudo com J. Que fácil, professor. Vamos para número 4, página 66. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Eu não vou ler o texto, tá? Eu vou seguir porque eu quero começar a leitura do livro, depois aí não vai dar tempo. Então, diz lá, letra A. Complete adequadamente com J ou G as palavras destacadas na reportagem. As palavras a seguir são da mesma família das palavras destacadas na reportagem. Levando em conta essa informação, complete-as adequadamente. Engajamento. Que letra? J. Não ouvi. J. J, muito bem. Engajado.
J. J também. Projeção. J. G. J. Projetar. J. Muito bem. Inteligência. G. G. Inteligível. G. G. Muito bem. 5. Complete as frases abaixo, empregando adequadamente o viagem e viagem. Vamos ver. Letra A. Boa viagem, meu filho. Com G ou J? G. G. Muito bem, Lucas. Muito bem. Letra B. Talvez Ana e Lúcia viajem com G. J. Ah, não, o J. Isso. Para a Disneylândia em janeiro. Como eu gostaria de fazer uma viagem dessas? O último viagem é com? G. Muito bem. E a última tinha que completar, então, com G ou J. Vamos lá. Letra A. Cafajeste com J. J. Cervejeiro. J. Gíria. G. Garagem. G. Fuligem. G. Muito bem, todas certas. Então, J, J, G, G e G. Muito bem. Letra B. Manjericão. J. J. Gibi. G. Geada. G. Muito bem. Sarjeta. J. J. Gingar. G. Muito bem. Letra C. Injeção. J. Refúgio. G. Pedágio. G. Relógio. G. Majestade. J. J. Dá uma vontade de escrever majestade com G, mas é com J. D. Gorjeta. De novo? Já foi gorjeta. Não? G. J. Lambugem. J. J. Vagem. Adoro vagem. G. G. Gilete. G. G. Algema. G também. Muito bom. Ah, o Lucas tá assim, ó, forte na ortografia. Letra E. Gergelim, com G e G. Estrangeiro, G também. Rabugice, G. Jersey, J. E pegagento, com J. Pegagento, nem sei que palavra é essa. Pegagento, será que é de pegar alguma coisa? De agarrar? Tem que pesquisar para saber. Então, correção feita. Perguntas? Podem falar? Ah, o Lucas participou muito. Obrigada, Lucas. Ajudou um monte. É isso aí. Mais alguém? Quer fazer perguntas? Não? Ah, não, ainda não acabou. A prof ainda quer falar. Tenho 10 minutos e vou usar. Então, tá. Correção feita. Agora, quero ouvir vocês um pouquinho, tá? Mas eu vou conversar um pouquinho sobre o livro A Magia da Árvore Luminosa. Quero saber quem é que já tem esse livro? Eu. Henrique tem? Eu. Eu tenho. Marco tem? Oi, Marquito, não tinha te visto. Oi, eu Lucas cheguei tem? depois, cara. É que eu tava almoçando. Não, não tem problema, acontece. O Carlos não tem. Quem mais tem o livro? A Manu Bittencourt também não tem. A Dudinha tem. A Luísa não tem. O Henrique também não. Tá. Essas pessoas que não têm o livro, não se preocupem, tá? A prof vai disponibilizar para vocês uma versão online e vocês poderão ler por ela, tá? Quem quiser, mesmo assim, adquirir o livro, porque gosta mais do físico, encomende numa livraria para que entreguem em casa. É possível, tá? Esse é um livro que foi lançado há pouco tempo, uma reformulação dele, porque ele é antigo pacas, mas ele foi reeditado, então é fácil de encontrá-lo, tá? Esse livro aqui é de uma série que eu lia quando eu tinha a idade de vocês, que se chama série Vagalume, tá? Eles fizeram uma nova edição, ela tá super bonita, ela tem um relevo, assim, se tu botar no escuro aparece, bem legal, tá? E o título que eu escolhi,
é A Magia da Árvore Luminosa. Eu escolhi esse livro porque eu queria um livro que tratasse da temática sobre a natureza e os cuidados que a gente precisa ter com a natureza, né? Então, eu escolhi esse livro por causa da temática dele. Eu já tinha lido alguns livros da Rosana Bond, mas esse aqui eu não conhecia, tá? Daí eu li ano passado, gostei, e escolhi para que ele fosse trabalhado, até por causa daquele nosso projeto, Compromisso, aquele projeto da escola, né? Que vai tratar muito da questão da reciclagem, né? A questão do uso consciente, sustentável, né? Que a gente tem falado isso muito, não só na aula de ciências, mas vocês têm ouvido isso, tem propaganda o tempo todo na televisão sobre a importância, né, dos 3 R's, 4 R's, sei lá quantos R's são, certo? Então, a prof escolheu por causa da temática. Quando a gente entra em contato com um livro, tipo, a gente vai lá na biblioteca ou vai na livraria, é interessante que para que a gente escolha esse livro para levar para casa, para comprar ou para pegar emprestado, né, no caso da biblioteca, a gente leia algumas coisas, algumas informações. Não vai ter, na verdade, o início dessa leitura, tá, Henrique? A prof vai orientar aí o início da leitura. Então, assim, esse livro, ele tem aqui na parte traseira, na parte de trás, ele tem um textinho que vai nos dar, assim, um gostinho sobre a leitura. Então, diz assim, índio, árvore luminosa? Que história, hein, seu Macário? Disse Roberto, pondo o braço sobre o ombro de Dinorá. Você tá com cara de quem não tá acreditando, mas meu avô falou que foi tudo verdade. O João vivia repetindo aquilo, só que tinha esquecido o resto. Falou que o índio não tinha gostado dele e apagou seu pensamento. Então, a primeira informação que a gente tem do livro, além do título e da autora, é esse pequeno textinho, que é retirado de dentro do livro, e vai nos dar uma ideia, então. É um diálogo, né? Vocês têm ali o travessão nos indicando que aquilo é um diálogo, e ainda ele está todo entre aspas, vocês viram? Porque ele foi retirado do texto, tá? Então, aqui os sinais de pontuação também nos trazem essa referência. Eu não tenho aqui um texto sendo alguém falando sobre esse livro. Eu tenho aqui uma parte do livro que foi retirada para te mostrar mais ou menos qual é a atmosfera dessa história. E embaixo eu tenho uma informaçãozinha sobre a escritora desse livro, que ela nasceu em Curitiba, em 1954, da experiência como jornalista e pesquisadora, tirou material para escrever livros, sobretudo infanto-juvenis de aventura. Então, a gente sabe que ela é curitibana, que ela nasceu em 54 e que foi a partir do trabalho como jornalista que ela achou assunto para escrever. Pronto, a gente tem essas informações. Pode falar, Marco. Eu já fui para Curitiba. Eu também. É lindo Curitiba, né? Nossa, que cidade limpa, organizada. Meu Dido mora em Curitiba. Acho que lá o Coronga não vai pegar, porque o pessoal lá é muito organizado. Não, lá teve 88 casos. Quantos? 88. Bah, muito pouco. Eles são muito organizados. Eu fiquei impressionada quando eu fui. O centro da cidade, uma limpeza. Não tem um papelzinho no chão. Aqui é uma imundícia. As pessoas não cuidam, né? É difícil. Então, seguindo. A gente olhou a capa, a contracapa, e agora a gente vai abrir e vai dar uma olhadinha nas orelhas. O que são as orelhas? São essas folhinhas aqui, ó, que podem servir para a gente marcar o nosso livro, tá? Então, eu não gosto de usar, porque fica feio, tá? Eu prefiro marcar com uma folhinha ou com um marcador mesmo, tá? Diz assim, a famosa turma da Bernunça era muito unida, e juntos, Geraldino, Janete, Paulo, Sandra e Carlos, o líder deles, estavam dispostos a desbravar a ilha da Luna a qualquer custo. A curiosidade era tanta que o grupo nem se importou com as estranhas histórias que envolviam a misteriosa ilha, tão tímida e respeitada na Praia das Ostras, antigo vilarejo de pescadores onde os amigos moravam. O que esses corajosos desbravadores nem podiam imaginar é que a descontraída expedição à Luna acabaria se transformando em uma importante missão dada a eles por um amigo secreto, salvar um pedaço intocado da natureza.
De maneira leve e divertida, a magia da árvore luminosa aborda questões como amizade, o respeito, a aventura, a cultura indígena, ecologia e mistério. E assim vem conquistando jovens leitores desde o final da década de 90. Então, olha, eu ainda era criança. Nasci em 83, 90, eu tinha 7 anos, eu era uma criança. Na outra orelhinha, então, esse texto aqui não foi escrito pela autora, alguém escreveu. Deve ter sido a própria editora, né? Porque não está assinado. Geralmente, quando alguém escreve, se chama alguém para escrever sobre um livro, isso vem assinado. Aqui não veio assinado, portanto, não deve ter sido escrito pela própria editora. E aí eu tenho lá na outra orelhinha, tem assim, ó, vai falar um pouquinho sobre a série Vagalume, diz assim. A série Vagalume foi lançada na década de 70. Muita gente se tornou leitora lendo a série Vagalume. Eu, inclusive, número 1 aqui. Conquistando milhares de jovens que devoravam todos os seus livros. Eu era a rata da biblioteca, li todas, eu acho que toda a coleção, gostava muito. Além dos textos que viraram clássicos, os leitores logo se apaixonaram pela figura de um simpático personagem que apresentava as tramas, o Luminoso, o vagalume mascote da série. No começo, o personagem se vestia como um jovem da época, calças estilo boca de sino, boina, medalhão. Mas ele foi mudando com os anos, adaptando-se a cada geração de fãs. Eu já conheci ele não usava aquela roupa ali, acho que era aquele de baixo. Era esse terceiro aqui, eu acho, nos meus livros, que eu tenho lembrança. Agora, a série de livros juvenis mais querida do Brasil está de cara nova, e com ela, Nosso Luminoso também ganhou um novo visual, mais dinâmico e atual, como nossos novos leitores. Muito bem, então, a partir disso que eu acabei de fazer, tu entra em contato com esse livro, tá? Não vai ter atividade, Luísa, tá? A atividade vai ser vocês começarem essa leitura. Durante a semana eu vou postar uma tarefa, deixa eu ver que dia vai ser, só para não falar bobagem. 163, a gente tem aula de novo na quinta-feira, tá? Então, lá na quinta-feira, a prof vai postar o que eu quero que vocês leiam, tá? Que páginas, até onde eu quero que vocês leiam, e uma atividade que vocês vão fazer a partir de uns vídeos que eu vou mandar. Depois, na sexta-feira, a gente vai trabalhar um pouquinho a estrutura da narrativa dessas páginas que eu vou pedir para vocês lerem na quinta, tá? Mas quem quiser já começar a leitura agora, não tem problema, só vou avisar para vocês que a gente vai trabalhar essa semana até o capítulo 6, certo? Não passem disso, a gente vai trabalhar isso juntos. Tá? Matheus chegou agora, Matheus? Mas nós já estamos terminando, Matheus. Ainda bem que a prof gravou. Depois tu assiste, que tá lá a correção, a prof tirou dúvidas sobre o G e o J, tá? Ô, prof, a gente vai chegar a ler em aula? Não entendi, Marco. A gente vai chegar a ler em Com aula? certeza. Na semana que vem a gente vai ler o início, né? A gente vai trabalhar, então, até o capítulo 6. Então, a gente vai começar a leitura juntos do capítulo 7. Aí eu vou combinar, olha, agora vocês vão ler até o capítulo tal. E assim a gente vai lendo juntos o livro, tá? Eu vou ler junto com vocês também. Tá bom, galera? Uhum. Gostaram da aula hoje? Foi tranquila? Uhum. Eu gostei de ver vocês. Quero mais participação. Já deixei aí uma fofoca que não estava no começo, não ouviu. Vai ter que perguntar para os colegas para saber qual é a fofoca. Não é fake news, mas é uma fofoca quente. Os colegas que têm essa responsabilidade aí de contar. Tá, Marquito? Depois tu vai ter que procurar aí descobrir. Eu não vou contar de novo. Já falei uma vez. Agora, ó, vocês vão ter que se informar. Beijo para vocês. Então, essa semana a gente vai trabalhar basicamente com o livro A Magia da Árvore Luminosa, certo? Boas leituras aí. Eu vou postar agora o link do livro para vocês poderem dar uma olhada. Fui! Tchau, Sora. Tchau, galerinha! Tchau, Sora. Adorei!